Meu nome é Edson Cavalcante de Moura e eu moro em São Paulo, Brasil. Sim, eu tenho 29 anos. Em março, daqui um mês, menos, eu já faço 30. E eu casei dia 7 de janeiro. É agora, faz pouco tempo, né? Tem acho que Não tem acho que nem 2 meses que eu tô casado. Aí mudou bastante coisa porque eu morava junto com a minha mãe e era só nós dois, né? Eu e ela. E então ela pagava a maior parte das contas. E agora eu casei e sou eu que tenho que pagar as contas do meu lar. Eu aluguei uma casa. A minha esposa ela tá fazendo faculdade. Ela também trabalha, mas enquanto não termina a faculdade, praticamente eu estou pagando quase todas as contas. E esse meu emprego, né, nesse estabelecimento é recente. Também tenho acho que uns 3 meses que eu estou trabalhando aqui. Quando eu estava no outro estabelecimento, lá era maior, era mais luxuoso, mas a minha renda era bem menor. E aqui não, aqui já é o contrário. A minha renda aqui melhorou bastante depois que eu vim pra cá. Porque aqui eu trabalho na parte da tatuagem do piercing sozinho. No outro estabelecimento tinha outros 2 profissionais há mais tempo no ramo. Então não sobrava clientes para mim. Mas o tempo que eu tive lá foi necessário para o meu aprendizado, porque não existe um, não existe um curso específico. Você tem que trabalhar com quem já está na área, no ramo, e aí você vai aprendendo junto com ele. Mesmo não ganhando o suficiente que eu precisava estar trabalhando lá para adquirir conhecimento dessa área profissional. Tell me about your family that you grew up in. Então, a minha família ela nunca foi muito unida, né? Então, a minha família sempre foi mais só eu e minha mãe. Hoje em dia não, né? Depois, né, que eu passei a conhecer mais a respeito da fé e frequentar uma igreja, mas antes eu era muito frio, adquiri isso também um pouco da minha mãe e a gente nunca teve laços com avós, tios, primos. Eu fiquei uns 16 anos sem visitá-los, sem ver eles, sendo que moramos, né, no mesmo, na mesma cidade. O meu pai, ele, quando eu ainda tinha, quando eu ainda era um bebê de colo, ele e minha mãe se separaram por problemas de alcoolismo e de agressões físicas da parte dele, né? Ele bebia, batia nela. Então tem tem 22 anos que eu não vejo meu pai. Ao contrário dela, eu não tenho nenhuma mágoa, eu não tenho nenhum ressentimento. Eu gostaria de poder, né, revê-lo, porque a última vez que nos vimos, eu tinha 8 anos de idade. Até os 8 anos de idade, todo final de semana a gente se via, mas eu sei que ele está morando em outro estado, mas eu não tenho a localização exata para poder entrar em contato com ele. Senão eu entraria em contato. Como ele já tem... A minha mãe ela tem 64 anos. Como eu sei através dela que ele é 10 anos mais velho, eu fico preocupado de que ele acabe falecendo antes de eu reencontrá-lo. Eu gostaria de vê-lo antes
dele falecer, né? Aí minha rotina tem sido trabalho, tô trabalhando bastante, tô chegando em casa muitas vezes de madrugada, porque o percurso desse lugar que eu tô trabalhando até a minha casa é 2 horas e meia de ônibus. Eu pego 3 ônibus. Cansativo, mas está gratificante pela oportunidade que eu tô tendo de ter, né, a minha própria vida agora, e não dá para viver junto com os pais o resto da vida. E como existe um preconceito por parte do visual, né, das tatuagens, então as pessoas que estão de fora associam que você está acomodado, você não quer trabalhar, você não faz nada da vida, e que a sua profissão, né, tatuador, não dá futuro. A minha esposa, ela trabalha num colégio particular, que é acho que é um dos 7 mais, tem a mensalidade mais cara do nosso país. Quando ela fala que trabalha nesse colégio, todo mundo se surpreende. No entanto, ou seja, a profissão dela tem muitas vezes mais dignidade, mais honra aos olhos das outras pessoas do que a minha. Mas pelo fato dela estar terminando ainda a faculdade, e pelo fato também dela estar tendo que pagar algumas dívidas que ela tinha adquirido, então, graças a Deus, sou eu que estou provendo, né, com o meu trabalho, as contas do lar. I want to ask you a question about your father. If you were to see him again, what would you want to say to him? Eu gostaria de ter uma conversa, né, com ele a respeito dos problemas que ele teve com a minha mãe, no sentido de dizê-lo que não influencia em nada o sentimento de filho que eu tenho por ele. Eu gostaria que ele soubesse que os desentendimentos, os problemas que eles tiveram como casal, não é uma coisa que eu vou me intrometer. Que, na verdade, o meu maior interesse é tê-lo como um pai presente na minha vida. Os problemas que ele teve com ela, isso não me importa. Porque hoje em dia eu tenho um pensamento a respeito do que aconteceu, e eu sei, estou ciente, eu sei que ele sofreu muito depois da separação. Ele perdeu uma esposa, perdeu um filho, e ele viveu praticamente como um morador de rua, vivendo de favor. Então, ele não teve uma vida feliz. Eu acho que se ele tinha que se arrepender, ele já deve ter se arrependido há muito tempo dos atos do passado. Eu não vou condenar ele por conta disso. What's your earliest memory of faith in your life? É bem interessante, porque quando eu comecei a ter contato sobre isso, eu já estava no final dos 17 anos, que até os 17 eu não acreditava em nada. A minha mãe, ela ela frequentava um terreiro de Umbanda, né, que a gente chama, né, tem 2 tipos de espiritismo, tem o espiritismo Umbanda e o espiritismo kardecista. Então ela era do espiritismo Umbanda. E como ela já não morava mais junto com meu pai, quando ela dormia lá, as noites que ela dormia, eu ia junto. Então minha infância praticamente foi dentro da Umbanda, mas eu nunca despertei nenhum interesse, nem muito menos crença pelaquilo que eles falam ou vivem. E o motivo principal
foi porque minha mãe fez parte desde os 15 anos de idade até os 40 anos de idade. E aquilo nunca acrescentou alegria na vida dela. Então, eu já não acreditava em nada referente à fé, importando a religião. Ainda mais um lugar que não tinha acrescentado nenhum tipo de alegria na vida dela, porque era uma vida, sempre teve uma vida muito sofrida, é uma pessoa muito dura assim de sentimentos. Então, quando eu estava praticamente no último ano de escola, eu conheci um rapaz, e ele cabeludão, gostava de rock, e ele teve uma amizade ali no colégio e ele frequenta até hoje, a igreja evangélica. E comecei a frequentar a casa dele e através da mãe dele eu gostava mais de escutar a mãe dele falando do que ele. E ela falava de uma maneira assim que para mim era interessante, gostava assim de ouvir, saber mais sobre o assunto através dela. E aí aconteceu uma coisa bem diferente. Em vez de um cristão me levar para a igreja, eu comecei a levar o cristão para a igreja, porque ela estava afastada e ela começou a ter crises de depressão. E como ela sempre falava como ela era feliz na época que ela estava na igreja, eu resolvi levar ela de volta para a igreja para ver ela alegre de novo. Então, antes de começar a acreditar em Deus, em Jesus, na Bíblia, eu acreditei primeiro que aquele lugar fazia bem para ela. Então eu me dispus a levá-la para lá. E quando eu levava, ela ia junto comigo. Depois, o que marcou, né, conforme a pergunta que foi feita, foi que eu não tenho muitas recordações do que era falado, porque eu não prestava muita atenção. Eu ia mais só para levar ela. Mas um dia foi um pastor de uma outra igreja, visitou aquela igreja, e também não lembro da pregação dele, também me chamou muito a atenção, mas no final, quando ele terminou a pregação, ele contou que Deus estava incomodando ele para contar um testemunho. E aí ele começou a relatar a história, o testemunho dele era a respeito do pai dele, que ficou muito doente, e como foram os últimos momentos dele com o pai dele, e que ele teve que deixar o pai dele no hospital, mesmo sabendo que talvez fosse aquela última noite que o pai dele estaria vivo, ele teve que deixar o pai dele para ir para a igreja, porque como ele era pastor, ele tinha que cuidar da igreja. Mas quando ele voltou e os familiares deram a notícia que o pai dele tinha falecido, eles falaram para ele que antes de falecer ele tinha dito o quanto ele se orgulhava dele pelo fato da vida dele como pastor e da prioridade que ele tinha sempre colocado, né, da obra de Deus em primeiro lugar, e que ele se orgulhava de ter um filho assim. Naquele momento eu pude perceber, olhando ao redor para as outras pessoas que já eram da igreja, que acreditavam na fé, que eles não entenderam o testemunho dele. Eles esperavam que quando ele voltasse do hospital, Deus tivesse feito um milagre e o pai dele tivesse sido curado, não que ele tivesse morrido. Mas aí eu entendi a profundidade daquela história, porque o pai dele nunca tinha tido uma vida com Deus, nunca tinha tido fé em Deus como o filho tinha. E
foram naqueles últimos dias, quando ele estava internado, que ele passou a acreditar da maneira que o filho dele também acreditava na fé. E eu entendi que o milagre de Deus que aconteceu foi que aquele homem vivia uma vida morta, que a partir daquele momento ele passou a ter vida. Mesmo que ele tivesse morrido, ele passou a ter uma vida melhor que a vida morta que ele vivia, com saúde, sem a fé em Deus. Aí naquela noite, ele, depois que terminou de contar essa história, esse testemunho, ele pediu para todo mundo fechar os olhos, fazer uma oração. Enquanto todos estavam de olhos fechados, ele perguntou quem queria, né, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, como é dito nas igrejas evangélicas. Então, depois que ele perguntou quem queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador, da mesma maneira que ele tinha perguntado para o pai dele, e o pai dele tinha aceitado, aí eu levantei o braço e quando ele me viu que eu estava com os olhos fechados, eu levantei, mas estava com os olhos fechados. Quando ele viu o meu braço levantado, ele falou que eu podia abaixar o braço, porque ele já tinha me visto. Então, quando eu estava com os olhos fechados e o braço levantado, eu ouvi ele dizendo: pode abaixar o braço, jovem, que eu já te vi. Quando eu abaixei o braço, aí eu senti algo muito forte que eu nunca senti em toda a minha vida, e eu tenho convicção de que era a presença de Deus. Quando eu abaixei o braço e senti aquilo, eu chorei o que eu acho que eu nunca chorei em toda a minha vida, e eu nunca fui de chorar na frente de ninguém. O lugar estava cheio, tinha bastante pessoas, que eu também era bastante frio no meu sentimento. E eu chorava e não conseguia parar de chorar. Senti os ombros leves, como se estivesse carregando por muito tempo algum peso. E não consegui, fiquei mudo, assim, eu não conseguia falar. Eu acredito que naquele momento eu desabafei tudo que ainda estava dentro da minha vida de ressentimentos, de mágoas que eu tinha a respeito da minha infância e da vida dos meus pais. Por isso que eu falei que se eu voltasse a ver meu pai, eu diria que eu não tenho mágoa nem rancor, porque eu perdi tudo isso naquele dia. E isso já fazem 11 anos. What was the first time in your life you had to rely upon God, or you chose to rely upon God? Quando eu estava levando a mãe desse meu amigo da igreja, o nome dela é Isabel, tanto que quando eu tiver uma filha, eu vou homenagear ela, eu vou colocar o nome da minha filha de Isabel. Quando eu estava levando a Isabel na igreja, eu comecei a me questionar a respeito, né, se realmente aquilo que eles estavam dizendo era verdade ou não, se o que eu acreditava era verdade ou não. Então, um dia, eu levando ela na igreja, eu fechei os meus olhos quando todo mundo estava orando, e aí eu disse para Deus, falei: Deus, eu não acredito que você existe, mas eu gostaria que tudo isso que eles estão falando a respeito da tua existência fosse verdade. Então eu disse:
prova para mim que você existe. Eu não preciso ver nem tocar, eu só preciso sentir. Isso para mim vai ser o suficiente. Como eu tinha um coração muito frio para sentir emoções, então sentir a presença dele já seria o suficiente. E eu acrescentei e disse, isso já será o suficiente para mim te servir pelo resto da minha vida. Então, eu acabei esquecendo depois o que eu falei, porque ia uma vez por semana, às vezes sim, às vezes não. 3 meses depois, aconteceu o que eu disse a respeito da visita desse pastor e do que eu senti da presença de Deus. Depois que eu me converti, passei a acreditar, aconteceram muitas situações na minha vida até hoje, de lutas, de situações para resolver, onde eu tenho colocado nas mãos de Deus e pedido a ajuda de Deus para conseguir resolver as situações, os problemas, as dificuldades. Tell me about the most important one for you. Existem muitas situações. Aconteceram muitas coisas importantes que marcaram. Eu acredito que gostaria de citar então pelo menos 3. Uma delas foi que eu depois comecei a conversar com muitas pessoas e todo lugar que eu ia, eu encontrava alguém que eu não conhecia e começava a contar a respeito da fé. Então, eu nunca conversava com ninguém. Depois acabei conversando com muitas pessoas a respeito da fé e do que eu sinto da presença de Deus. Isso me fez conhecer um número muito grande de pessoas. Todas as vezes que eu ficava triste, eu ficava para baixo, ficava mal, pelas dificuldades, pelas situações que a gente enfrenta, e eu orava a Deus pedindo uma resposta, um auxílio, e Deus ele me respondia da seguinte maneira: quando eu estava no auge assim da aflição, da angústia, aparecia uma dessas pessoas, e quando elas me encontravam, eu não lembrava delas, mas elas não esqueciam de mim, principalmente por causa da aparência, da cabeça tatuada. E elas falavam: lembra de mim? Uma vez você conversou comigo e essas palavras me ajudaram muito. Então elas começavam a contar tudo o que aconteceu depois que conversamos, que eu falei de Deus. E aí eu entendi através daquilo que eu não podia desistir, eu tinha que continuar, porque muitas pessoas olhavam para mim, me tinham como referencial para também continuar firmes e não desistirem da fé. E a outra situação foi que a minha mãe, ela teve que passar por uma cirurgia delicada, de risco, porque ela fumou durante muitos anos da vida dela e adquiriu um câncer na garganta. E ela precisava de doadores de sangue, e ninguém do convívio social dela, do trabalho, ninguém quis doar sangue para ela. Minha mãe, ela nunca
nunca quis conhecer a minha igreja, nem as pessoas da minha igreja. Mas nesse momento que ela precisou, todas as pessoas que conheceram ela abandonaram ela. E as pessoas da minha igreja estiveram presentes doando sangue para ela. Eu não sabia que ela precisava de um número grande de doadores e que ela não tinha conseguido esse número de pessoas. Ela não tinha me contado, eu fiquei sabendo na última hora. Então, quando eu fiquei sabendo que ela precisava de um número grande de doadores, foi no dia da cirurgia, faltando poucas horas para a internação. E nisso eu conversei com a médica, falei que ela poderia estar entrando na internação, que eu iria conseguir os doadores. Eu entrei em contato com apenas uma pessoa da igreja. E essa pessoa mandou e-mails e fazendo pedido e colocando o endereço do hospital e o nome da minha mãe, tá doando no nome dela. Naquele dia foi imediato, muitas pessoas foram para lá, doaram o sangue. Eu tive a oportunidade de encontrá-los. Antes mesmo de sair do hospital, eu encontrei alguns e recebi e-mails de outros estados, outras cidades, de pessoas que me conheciam, que falaram que queria ir, mas não dava tempo de. Aí eu falei, não precisa, já consegui já o número de pessoas que eu precisava. Então, num momento, né, que eu precisava muito, né, um momento muito delicado, o povo, né, da igreja, o povo de Deus pôde estar me ajudando e minha mãe que pediu auxílio para pessoas que conheciam ela há 16 anos, não recebeu o auxílio, a ajuda, e essas pessoas que ela rejeitava ajudaram ela. E deu muita alegria, me senti cuidado, protegido por Deus. Assim. Sempre me senti sozinho. Naquele momento eu senti que eu tinha uma família que estava ali para me ajudar. A terceira situação que eu gostaria de citar foi a respeito justamente da minha vida profissional, do meu casamento. Até os últimos momentos, faltando pouco tempo para a data do casamento, não tinha condições financeiras para prosseguir, né, com o casamento, as contas. Tinha que alugar uma casa, tinha que fazer os preparativos da festa, pagar lá o cartório, não tinha dinheiro para nada disso. Né, quando você é homem, você cresce ouvindo dizer que você tem responsabilidades, você tem que trabalhar, você tem que ter condições de sustentar o seu lar. E como que eu ia olhar pro pai da minha esposa e como que eu ia olhar para ele sabendo que eu tirei a filha dele da casa dele e não tenho condições de dar para ela uma moradia, o alimento, né, a provisão de tudo que ela precisa. Há muitos anos atrás, eu conheci a dona, a filha do dono desse local, desse estúdio, e ela tinha me dado um cartãozinho daqui, eu guardei no meu bolso, na minha carteira. E ficou na minha carteira mais ou menos uns 3 anos. Eu conheci ela quando eu estava falando da igreja, falando de Deus.
E eu tava assim, já desesperado, sem saber como que eu ia conseguir resolver. E eu lembrei desse cartão, procurei na carteira. Aí eu telefonei e entrei em contato com ela e ela reconheceu minha voz, lembrou de mim. Aí eu falei, né, que eu tava trabalhando como tatuador, só que eu não tinha um local para trabalhar, eu tava a domicílio, eu tinha saído do estúdio onde eu tava, eu não ganhava bem, e comecei a tatuar de porta em porta. E quando eu entrei em contato com ela, ela falou que estava precisando de um tatuador aqui nessa loja. O pai dela tem duas, estava precisando de um nessa. E aí perguntou se eu estava interessado, eu falei sim, eu estou interessado e fiz a visita para conversar pessoalmente com eles e estou aqui. O pai dela, mesmo sem me conhecer, me contratou pelo que a filha dele tinha falado ao meu respeito, confiou e aí Deus proveu que entrou bastante clientes e eu tenho trabalhado igual eu falei até tarde, chegado de madrugada em casa e eu tenho conseguido pagar todas as contas, consegui resolver tudo que tinha que resolver e eu consegui casar, né, em janeiro. Então se Deus não tivesse aberto essa porta, eu teria passado por um momento de humilhação, ia ter que... Porque todo mundo já sabia a data do meu casamento, se eu tivesse que desmarcar, adiar, isso ia ser uma humilhação muito grande, por conta de não ter conseguido por questões financeiras, sendo, como eu falei, por ser homem, cresci aprendendo que eu tenho a obrigação de poder, o dever de ter que manter um lar. Então essas três coisas foram, das muitas, foram três coisas que marcaram. Tem muitos sonhos que eu ainda... Tem muitos sonhos que eu ainda não realizei. Tem muitos projetos que eu ainda não concretizei. Tem muita coisa ainda que eu gostaria de fazer, realizar, mas se eu morresse hoje, já teria valido a pena tudo que eu já vivi, tudo que eu senti, tudo que aconteceu. E me refiro a coisas pessoais mesmo. Então, se eu morresse hoje, já teria valido a pena tudo que eu senti, tudo que eu vivi, pelo fato de não ter, durante muitos anos, ter alegria, um motivo para querer viver e Deus, ele deu alegria, me deu motivo para querer viver. Se eu morrer, eu já tenho a certeza que eu vou continuar vivendo junto de Deus. Meus maiores desejos é reencontrar meu pai e eu quero ser pai também, eu quero ter uma filha. Se for a vontade de Deus, eu gostaria, antes de morrer, realizar esses dois sonhos. So before, you told me already Okay. what you would say to your father if you met him again. What do you want to say to your future daughter? Bom, gostaria de dizer tudo aquilo que eu gostaria de ter ouvido de um pai.
eu tive pensando que durante a minha vida, depois que eu comecei a acreditar em Deus, que Deus ele não tem, ele não se importou em ter uma mulher, uma esposa, mas ele não abriu mão de ser pai. E Deus teve um filho. E eu enxergo Deus como um pai e tenho por ele um amor de filho. When I show people your picture, what do you want me to tell them about you? Eu gostaria de poder ter a oportunidade de conversar com cada uma delas. Tenho muita coisa para falar. A minha mensagem é que o nome de Jesus, ele tem sido muito forte na minha vida em todos os momentos. E eu pude perceber que mesmo com os anos que eu rejeitei esse nome, ele tem estado presente na minha vida, ele nunca me rejeitou e por isso que eu não fico preso apenas em receber alguma coisa material. A minha vida mudou quando eu parei de querer entender a Deus, comecei a sentir Deus. E aí a mensagem que eu deixaria era para as pessoas que ainda não acreditam como eu não acreditava, buscar parar de querer entender, buscar um pouco sentir. Quando começar a sentir, aí vai começar a entender. Você não vê o ar, você não toca o ar, você vive o ar, você sente o ar. E é assim Deus. Thank you so much. Obrigado. Valeu, obrigado.